E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, estamos novamente aqui a fim de continuarmos a nossa conversa, o nosso estudo na obra Nosso Lar, sobre a vida no mundo espiritual. Ditado que foi pelo Espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, estamos estudando o capítulo 14 do livro Nosso Lar. E no programa passado, nós conversávamos sobre a questão da profissão na Terra, das profissões na Terra. É a conversa entre o Clarencio e o André Luiz, lá no gabinete do ministro, em que Clarencio está explicando para André Luiz o porquê que ele não pode ser médico no mundo espiritual, porquê que ele ainda não pode ser médico, não é? Vai explicar para ele que o médico, a profissão na Terra, ela é vista de um jeito e no mundo espiritual ela é simplesmente uma ficha, não é? O Clarencio diz que a profissão na Terra é um instrumento e não a finalidade. É um instrumento, é um meio para que nós, encarnados, espíritos encarnados que somos, não é? Ainda inferiores, para que a gente aprenda o valor do serviço pelo valor dele. Que nós possamos começar a entender, graças a esse estudo, que não é vergonha nenhuma ter essa ou aquela profissão. Muito pelo contrário, existem profissões atualmente na Terra, principalmente aqui no nosso país, tão desvalorizadas e que para o mundo espiritual elas são de um valor imenso. E muitas das vezes essas profissões aqui na Terra, elas são realmente mal vistas, elas não são valorizadas de jeito nenhum. Então, o Clarencio está começando a explicar isso para o André Luiz, e ele diz que na Terra o título que a pessoa tenha na sua profissão é simplesmente, lá no mundo espiritual, é simplesmente uma ficha. Nós estamos no parágrafo 13º, mais ou menos na 7ª linha. Com essa ficha, na 7ª não, na 4ª linha. O título para nós é simplesmente uma ficha. Isso. Mas no mundo, ela costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro dos seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico. Ele não é médico, ele tem uma ficha de médico. Ele está médico, ele esteve médico, não é? Isso. E no caso de André Luiz, coitado, né? Ele não desenvolveu a contento. Não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos, porque o desejo dele, como a gente viu anteriormente, era de voltar a ser médico. O discurso dele era qualquer trabalho, qualquer serviço, mas o Clarencio sabia que o desejo íntimo dele era voltar a ser médico, mas pelo comportamento dele, enquanto médico na Terra, não serviria para ser médico no mundo espiritual. Que é exatamente o oposto do Dr. Bezerra de Menezes, né? O oposto. Que o Dr. Bezerra de Menezes, médico, também o foi. E, aliás, bem oposto, porque teve muitas dificuldades
de adquirir os seus livros, de fazer o seu curso de medicina, muitas mesmo, conseguiu, e dedicou a medicina exatamente, tem aqui um livro, os doentes. Mas tem aqui um livro, Tereza, do próprio André Luiz. Olha a diferença da transformação do espírito. Aqui nós estamos, ele acabou de chegar na colônia, e tem um livro aqui, Sinal Verde, que foi psicografado pelo Chico tempos depois, 10 anos depois, eu vou ver a data aqui certinho depois, que é do próprio André Luiz. É Sinal Verde o nome do livro, e o título da página é Em Torno da Profissão, e tem um trecho que ele fala assim, o próprio André Luiz falando, já depois que ele aprendeu, tempos depois, já trabalhando e tudo, ele diz assim, olha, a sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz para fazer os outros felizes, a sua profissão em qualquer parte será sempre um rio de bênçãos. O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe, né? Toda pessoa, ele finaliza assim, toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade, né? Então, o próprio André Luiz já totalmente modificado nas suas ideias, na visão dele. Ideias Só que não esqueçamos, gente, ele vai reencarnar. Precisa. Isso, se ele vai fazer isso depois, nós não sabemos. Para pôr em prática. Deus o sabe, mas nós não, né? Para pôr em prática aquilo que aprendeu, não é? Isso. Porque a verdadeira evolução se dá no corpo, né? No corpo. É o que os espíritos dizem. Como transformá-lo de um momento para o outro no médico de espíritos enfermos, quando fez questão de se circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico. Então o Clarence está dizendo para ele, meu filho, você na Terra só cuidou de corpo. Como é que agora você, de uma hora para outra, vai conseguir cuidar de espíritos doentes que não estão mais com corpo de carne? Então, o próprio André Luiz, ele... Não tem mais a carne? Né, ele sabe que... no fundo, ele sabe que há uma diferença entre o médico encarnado e o médico desencarnado. Não é? O médico desencarnado é aquele que sabe que as doenças do corpo, elas são oriundas da alma. Não é por outro motivo que Jesus nos alertou isso há 2000 anos. Quando ele curou algumas pessoas, a gente tem o exemplo daquele paralítico lá de Betsaida, que ficava perto de uma piscina, esperando o anjo tocar na água para ele ser curado. Jesus chega perto dele e pergunta para ele, né, o que ele quer. E ele quer andar. Ele fala, eu quero andar, eu quero ficar curado. E Jesus, né, ele explica para Jesus que nunca dá tempo dele chegar lá na piscina. Mas Jesus não quer saber e cura ele. Ele se levanta, ele vai embora. Tempos depois, Jesus encontra com ele no templo. E Jesus vê que ele está bom. E Jesus diz para ele, olha, meu filho, você está curado, mas não tornes a pecar, né? Não tornes a cometer os mesmos erros, para que não te aconteça coisa pior. Então Jesus ali já nos alertava que a enfermidade do corpo, ela está intimamente relacionada à enfermidade da alma. O médico espiritual, ele sabe disso. Alguns encarnados já estão começando a entender isso, não é? A gente aqui no Brasil e até no exterior, mas foi fundado aqui no Brasil, a Associação Médica Espírita. Ela é uma associação que principalmente visa o esclarecimento dos médicos, né, daqueles que lidam com a saúde humana, e esses médicos que se associam à AME, que tem a AME, né, a AME Brasil, mas já tem a AME nos Estados Unidos, na Argentina, já tem em alguns países. Eles já são médicos que compreendem que a doença é um conjunto,
e que a doença, quando ela sai no corpo, é um expurgo da alma. Eles já conseguem ter uma visão diferente. Um paciente de um médico espírita, ele é tratado não só com aquela doença que está sendo visível, mas o médico procura também, com certeza, sondar a doença da alma. No programa passado, ou no retrasado, não sei, a gente comentou do nosso médico de família. Às vezes, quando eu chegava lá, ele olhava para mim, e eu nem abria a boca. Ele falava, brigou com quem? Tá chateada com quem? Aí eu olhava para ele olhava para mim, essa herpes aí, ó. Aí eu falava, é isso mesmo. E aí tinha que contar, né? Porque parecia que ele lia a alma. Os médicos espirituais, né, no caso, eles são assim. Então o doutor André Luiz não podia, de uma hora para outra, né? Ele que só olhava o corpo, só se interessava pela doença, ele não tinha como ser um médico no mundo espiritual. Ele tinha esse desejo, mas a gente sabe depois que ele com certeza passou a exercer esse trabalho no mundo espiritual, porque ele era um aluno muito obediente. O que falavam para ele na mesma hora ele conseguia, né? Rever os seus conceitos, os seus valores, ele tentava colocar em prática. O diálogo aqui do Clarencio com ele já é esclarecendo por que ele não pode ser médico. Então já está bem direto na explicação. Isso. Você não pode ser médico por causa disso. Isso. E o André Luiz vai finalizar depois, né, vamos ler futuramente, que ele concorda mais uma vez, está obediente. E nós tínhamos lido aqui uma própria página do André Luiz, que é o livro Sinal Verde, em que ele fala... ele afirma, né, que se você puser amor naquilo que faz para fazer os outros felizes, a sua profissão em qualquer parte será sempre um rio de bênçãos para você, lógico. E ele afirma isso, e nós vimos aqui a data do livro, 71. Então, mais ou menos 40 anos depois, ele está desse jeito. Já está, né? Já está, sim. Já, quer dizer, vemos as obras, né? Mas é um livro aqui que o Emmanuel prefaceia e diz que é um pedido das pessoas para que o André Luiz escrevesse alguma coisa do uso diário, para uso diário por bem de nós mesmos, né? E aí no capítulo 18 ele fala que ele faz essa página em torno das profissões de um modo geral. Então o pensamento totalmente modificado, né? Com certeza. Que vai ser posto em prática, mais uma vez lembrando, na encarnação. Se ele vai conseguir ou não, não sabemos. Torcemos para que sim, né? Porque esse estudo, essa promessa, muitas vezes essas certezas que nós já fizemos anteriormente, né? Estamos aqui. Isso. Né? Na luta. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 11, Kardec vai colocar uma mensagem do Espírito Georges, que ele fala do cuidado com o corpo e o cuidado com a alma. Então, ele dá essa orientação para nós, mas essa orientação também serve para os médicos, mostrando que a gente não é só corpo e nem é só espírito. Para nossa evolução, a gente precisa conjugar, né, com equilíbrio essas duas saúdes. A gente precisa cuidar do espírito sem se esquecer do corpo. Cuidar do corpo sem se esquecer do espírito. Então, Kardec, quem quiser ler, é muito interessante essa mensagem e vem de encontro ao que o Clarencio está explicando para o André Luiz, né? O médico da Terra, ele deveria se interessar não só pelo corpo do paciente, mas também pelo espírito, pela alma, pela essência do paciente, pela parte emocional. Graças a Deus, muitos médicos hoje já estão começando a ter essa compreensão, não é? E aí o Clarencio vai continuar a explicar para o André Luiz sobre isso. Ele continua assim. Vamos repetir só um pouquinho. Como transformá-lo de um momento para o outro em um médico de espíritos enfermos quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico?
Não nego a sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso, Olha, é muito que mais. Não é comum espíritos superiores o elogio. Mas ele está elogiando aqui, ó. Não nego, não nego a sua capacidade de excelente fisiologista. Não é qualquer um, não. Aqui nós estamos repetindo aqui. Realmente. Reiterado, excelente fisiologista. Mas, né? A vida, não é? Não é só isso. Mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Olha só, o Clarence, interessante, né? Ele está fazendo uma analogia de um pesquisador botânico que ele quisesse conhecer e ajudar a árvore, mas só analisando casca seca. Então, o que ele está dizendo? A casca não é nada, o nosso corpo quer dizer, não é nada, não tem essa importância tão grande que é dada a ela, que ela é, na realidade, o resultado, né, vamos dizer assim, do nosso próprio comportamento espiritual. Então, ele está dizendo isso para o André Luiz, né, e ele vai continuar explicando sobre essa questão da medicina na Terra. Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Então, eles estão interessados na química, na física do corpo humano, nas reações químicas, físicas, mas não estão ainda totalmente interessados na alma daquele corpo, aquela alma que habita aquele corpo. Eles ainda estão muito apegados a essa situação. Graças a Deus, com algumas mudanças, né? Mas não é fácil para o médico ele mudar totalmente, né? O seu conceito, porque nas universidades os professores ainda são muito materialistas. São poucos aqueles que ensinam que já têm essa visão holística do ser humano, né? Essa visão global de um ser humano, que ele não é só corpo. Então, fica difícil aquele médico romper com os padrões vigentes. É muito complicado. Apesar que já existem universidades que têm curso, né? Que já tem curso dentro, disciplina dentro do curso de medicina, que já fala da questão da espiritualidade ajudar na cura. Existem médicos que já desenvolveram pesquisas nos Estados Unidos que provaram que aqueles doentes que usam a oração na sua convalescência, eles conseguem obter uma cura muito expressiva e, às vezes, uma sobrevida. Eu estava lendo como é o nome? A revista Veja Saúde, ela tem um comentário, ela tem uma matéria que fala sobre isso, que nos Estados Unidos já se estudou que pessoas que oram, elas conseguem ter uma sobrevida, às vezes, de quase 7 anos a mais daqueles que não desenvolveram em si a espiritualidade, a sua própria espiritualidade. Então, alguns cursos de medicina já estão colocando como disciplina espiritualidade e cura. Espiritualidade no sentido da pessoa que tem fé, seja ela qual seja ela de qual religião ela pertença. Então as coisas devagarzinho estão mudando, mas a época de Dr. André Luiz, isso não acontecia de jeito nenhum. Por isso o Dr. Bezerra é o missionário que é. Sim. Porque a época do Dr. Bezerra, que é anterior ainda, ele desencarna em 1900, né, quando ele se torna espírita, né, e se diz espírita, porque aí vai estudar a alma, que é o que nós estamos falando, ele recebeu muitas ovações, ele sofreu muito, perseguições, né, a clientela foi embora e tudo mais, sofreu muito. Então são realmente missionários. Mas eu estava lembrando aqui, quando você estava falando sobre a questão do avanço dessa ciência, sobre a questão
das orações e do passe também. Há pouco tempo nós lemos uma reportagem sobre isso, a questão do passe, da eficiência. Então são muitos médicos que estão, eles próprios estão, às vezes através da família que tinha esse conhecimento, ele se forma em medicina, ele continua com aquele aprendizado, né? A importância, um parêntese aqui, a importância da evangelização na casa espírita, séria, bem cuidada, né? Porque aqueles espíritos, esses que estão aí, são o futuro, são os futuros médicos, que estão muitas vezes ali frequentando as nossas casas, né? E que vão levar essa semente de conhecimento para frente. Se vai brotar dentro deles ou não, a colheita é sempre de quem? De Deus. De Deus, né? Mas cabe a nós a sementeira. E aí, outra coisa que nós estávamos lembrando também, em muitos hospitais hoje em dia, casas de saúde, em que você tem vários plantões, vários horários, são feitos estudos. Eu já tive a oportunidade de ver em 2 hospitais, 3 diferentes, um horário assim, de 1 hora por dia para fazer estudos evangélicos. Ou evangélicos, ou espíritas mesmo. Isso. E já tive a oportunidade de ver um que estudava André Luiz. Então o conhecimento está se alastrando. O espiritismo, esse conhecimento da verdade da vida, ele está se alastrando. Esse assim, não sofre com as nossas maledicências, né? O movimento espírita é uma coisa, o espiritismo é outra. Então, esse conhecimento da alma, do espírito, a sobrevivência da alma, isso está se alastrando cada vez mais, né? Está contagiando, não é contaminando, está contagiando cada vez mais as pessoas, né? Uhum. No processo sempre vigiado e organizado por Jesus. Certo. No próximo programa, que talvez não dê para a gente ver agora, um dos livros do André Luiz, se eu não me engano, é no Sexo e Destino? Não. É no Libertação. Ele fala se os médicos orassem. Libertação. Não é no Libertação. Porque eu já assisti, né, há muito tempo eu fiz um curso de auxiliar de enfermagem. E eu assisti um parto em que os médicos estavam contando piada, estavam falando palavrão, com total falta de respeito, Nossa Senhora. Sabe, me deu dó deles. Eu não sei se eu acho que eu fiquei com mais pena deles do que da paciente que estava, coitada, numa situação que não tinha como ela escapar dali. Mas eu também presenciei médicos fazendo um parto, cantando um hino evangélico. Então, a gente vê que graças a Deus, graças a Jesus e a esses missionários do bem, a medicina está mudando a passos lentos, mas porque nós estamos numa época de transição, aquela época em que Jesus disse que o joio tinha que crescer com o trigo até a hora da colheita. Então, cada um vai realmente mostrar a que veio, né? O que já consegue compreender das verdades divinas. E que Deus possa também nos ajudar para que nós, no nosso trabalho, nas nossas tarefas, que a gente tenha mais alegria e menos queixa. E que o estudo de André Luiz possa nos ajudar, né, nesse intuito de entender que nada acontece por acaso, que Deus sabe de tudo na nossa vida. Tereza, né? No capítulo 10 do livro Libertação, eu achei aqui. Mas né? no próximo programa a gente relata mais, só para quem tiver curiosidade, capítulo 10, livro Libertação. Tá? Isso mesmo. Vamos agradecendo a todos a paciência, que Deus possa nos ajudar nos nossos bons propósitos de melhoria, porque a gente está se esforçando, estamos tentando, né? Para isso a gente estuda. Porque se está difícil, sem saber o que é para fazer, então, né? Está difícil para fazer. Lendo o que é para fazer, imagine fazer sem saber como é para fazer. Então, Deus nos abençoe e abençoe vossos lares. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus, que Jesus continue sendo nossa meta. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.